Estônia, um país minúsculo, mas gigante em inovação. Com apenas 1,3 milhões de habitantes, é uma das sociedades mais digitalizadas do planeta. E ainda tem uma das maiores taxas de ateísmo e um intrigante desbalanceamento entre homens e mulheres. Quem entendeu o que torna essa nação báltica tão única e como ela se tornou referência em tecnologia, vem com a gente descobrir. A Estônia é uma nação com uma tapeçaria de história rica e diversa, onde o antigo e o novo se encontram em perfeita harmonia. Desde que recuperou sua independência da União Soviética em 1991, a Estônia se destacou não apenas por suas paisagens, mas também por inovações tecnológicas que desafiam as expectativas. Hoje, vamos explorar como essa pequena nação báltica é uma líder mundial em muitos aspectos, incluindo a digitalização e o desenvolvimento sustentável. A Estônia, embora pequena, é composta por vastas florestas, que cobrem quase 50% de seu território, proporcionando uma beleza natural que é ao mesmo tempo pacífica e cativante. Esse território, verde e inexplorado, abriga uma grande diversidade de fauna e flora e oferece aos estonianos a oportunidade de manter uma conexão próxima com a natureza. Muitos dos estonianos veem essas florestas e a natureza ao seu redor como parte essencial de sua identidade. E a preservação ambiental é algo que os cidadãos consideram como uma prioridade. A história da Estônia é marcada pela chegada de várias culturas ao longo dos séculos. O território foi ocupado por diferentes povos e impérios, desde os vikings até as forças czaristas da Rússia. Esses períodos de ocupação e resistência moldaram não apenas a língua e as tradições estonianas, mas também o modo como a Estônia vê sua própria identidade. Antes da chegada do cristianismo, os estonianos mantinham crenças pagãs que valorizavam a natureza e os elementos. Festividades ligadas ao ciclo das estações e rituais relacionados às entidades naturais faziam parte do cotidiano das comunidades. Com a chegada dos cruzados germânicos, no século XIII, o cristianismo começou a se estabelecer. Embora tenha se tornado a principal religião, muitos dos antigos costumes pagãos sobreviveram e se adaptaram, fundindo-se com os costumes cristãos de maneira única. Hoje, celebrações como o Janipev, o Dia de São João, que celebra o solstício de verão, são uma prova de como tradições ancestrais ainda estão vivas no país. A independência foi conquistada em 1918, mas não durou muito, pois a Estônia foi rapidamente envolvida no turbilhão da Segunda Guerra Mundial, enfrentando ocupação e anexação. No entanto, o desejo de liberdade permaneceu forte e em 1991 a Estônia finalmente conseguiu restaurar sua independência da União Soviética. Esse renascimento trouxe uma renovação do senso de identidade nacional e abriu as portas para um futuro digital que catapultou a Estônia para a modernidade. Hoje a Estônia é um dos membros mais novos da União Europeia, aderindo em 2004, e essa união facilitou o crescimento econômico e o desenvolvimento social. A integração à União Europeia também permitiu aos estonianos a liberdade de viajar e trabalhar em outros países europeus, algo que trouxe benefícios culturais e econômicos ao país. Desde então, o país tem avançado de maneira rápida, adotando tecnologias que revolucionaram a vida cotidiana de seus habitantes. Para compreender a essência da Estônia, precisamos voltar a tempos antigos, para um período onde a Terra era habitada por povos que viviam em total conexão com a natureza, valorizando a terra, os rios e florestas. Desde aproximadamente 3000 a.C., essas civilizações primitivas moldaram a paisagem e influenciaram as bases culturais do que viria a ser a Estônia moderna. A história da Estônia é marcada por uma constante luta pela autonomia e pela preservação de suas tradições, enfrentando desde invasões tribais até séculos de dominação estrangeira. Durante a Idade Média, o domínio germânico trouxe uma série de influências culturais e religiosas,
que impuseram o cristianismo sobre as práticas pagãs locais. No entanto, em muitas regiões, o povo continuou a preservar suas tradições ancestrais, escondendo-as sob novos rituais e costumes cristãos. O resultado foi uma mistura única de crenças e tradições, onde festivais de verão ainda reverenciam o solstício e celebram a natureza como antigamente. Ao longo dos séculos, a Estônia foi governada por várias potências, da Ordem Teutônica e da Suécia até a Rússia czarista e mais tarde a União Soviética. Essa sequência de influências não apagou o espírito nacional estoniano, mas o fortificou, criando um povo resiliente que finalmente conquistou sua independência em 1918. A ocupação soviética entre 1940 e 1991, no entanto, deixou profundas marcas, influenciando a língua, a demografia e até a religião. Mas a Estônia conseguiu, no fim, se reerguer, restaurando sua identidade. Com uma geografia que inclui mais de 50% do território coberto por florestas densas, a Estônia é um dos países mais verdes do mundo. A natureza não é apenas parte da paisagem, mas é um elemento fundamental da vida cotidiana. Isso é evidente nas tradições culturais e na espiritualidade do povo estoniano, onde muitas celebrações e costumes ainda homenageiam os ciclos naturais. Mais do que uma questão estética, a proteção ambiental é uma prioridade para o país. Isso se reflete na legislação e nas práticas diárias. É comum que famílias inteiras passem fins de semana inteiros em cabanas na floresta, coletando cogumelos ou participando de acampamentos onde o silêncio e a tranquilidade são valorizados. Essa conexão profunda com o meio ambiente inspirou iniciativas como a criação de reservas naturais e o uso de energia renovável, ajudando a Estônia a se tornar um exemplo de sustentabilidade no norte da Europa. As ilhas da Estônia são um verdadeiro tesouro ambiental. Com mais de 1.500 ilhas espalhadas pelo Mar Báltico, cada uma delas carrega suas próprias tradições e culturas, preservadas por comunidades que valorizam o isolamento e a independência que esses refúgios proporcionam. Vários desses locais também servem como reservas para aves migratórias e espécies em extinção, mostrando o compromisso do país em preservar seu patrimônio ambiental. O ateísmo e a diversidade de crenças na Estônia. A Estônia é frequentemente destacada por sua alta taxa de ateísmo. Diferente de outros países da Europa, onde o cristianismo predominou por séculos e moldou boa parte da cultura, os estonianos mantêm uma postura mais secular. Mas essa posição não significa necessariamente ausência de crença, e sim uma forma de espiritualidade que se volta para a natureza e o legado pagão dos seus ancestrais. Segundo as pesquisas, apenas cerca de 16% dos estonianos afirmam acreditar em um ser divino. Porém, essa visão está longe de representar uma cultura sem fé. Na verdade, muitos estonianos veem a natureza como uma verdadeira fonte de inspiração e força espiritual. Em festivais como Janipäev, que celebra o solstício de verão, as pessoas se reúnem em rituais que incluem fogueiras e cânticos tradicionais, retomando práticas que existem há milênios. Para além das crenças pagãs, há uma notável comunidade de cristãos ortodoxos russos, um reflexo direto da presença russa no país, especialmente na região de Narva, onde a influência russa é marcante até hoje. Em suma, o contexto religioso da Estônia é complexo e diverso, oferecendo um exemplo singular de como a modernidade e a tradição podem coexistir. Com a reputação de ser uma república da internet, a Estônia é uma das sociedades mais digitalizadas do mundo. Desde 2000, o governo estoniano tem promovido iniciativas para digitalizar praticamente todos os serviços públicos, permitindo que cidadãos possam realizar desde consultas médicas até a votação em eleições online. Essa revolução digital permitiu que a Estônia se destacasse em inovação e atraísse empreendedores de todo o mundo. Em 2007, a Estônia também foi pioneira ao introduzir a e-residência, um programa que permite que estrangeiros
se tornem residentes digitais e gerenciem negócios online dentro do país. Essa política, além de atrair empresas e investimentos, facilitou a criação de um ecossistema que promove o empreendedorismo e a criatividade, contribuindo significativamente para o crescimento econômico. Além disso, a Estônia promove a educação tecnológica desde o ensino básico, com programas em escolas que ensinam programação e outras habilidades digitais. Este sistema educacional voltado para o futuro é um dos grandes fatores que colocam a Estônia entre os países mais avançados digitalmente, posicionando-a como uma das principais potências tecnológicas da Europa. Um dos traços mais marcantes da Estônia é a sua população predominantemente feminina. Com uma média de cerca de 10 mulheres para cada 6 homens, as mulheres ocupam um papel central na sociedade estoniana. Elas desempenham papéis de liderança em áreas diversas, como tecnologia, negócios, academia e política, refletindo uma cultura que valoriza a igualdade de gênero e promove a inclusão. Um exemplo notável é Kersti Kaljulaid, que foi a primeira mulher a ocupar a presidência da Estônia entre 2016 e 2021, sendo uma das líderes mais respeitadas do país. As mulheres também têm forte representação em áreas técnicas e científicas, onde frequentemente lideram equipes e projetos inovadores. A presença feminina se destaca em diversos setores culturais, incluindo as artes e a literatura, onde elas são homenageadas por suas contribuições e reconhecidas internacionalmente. As mulheres estonianas são símbolo de resiliência e independência, refletindo uma sociedade que valoriza o papel de todos os seus cidadãos. Apesar de ser uma nação pequena, a economia da Estônia se destaca pelo seu alto índice de desenvolvimento. A economia é diversificada, mas com grande peso na tecnologia e serviços, setores que impulsionaram a Estônia para além dos seus limites geográficos. Tallinn, com seu centro histórico bem preservado e indústrias tecnológicas modernas, é o coração econômico do país, atraindo investidores e empreendedores de todo o mundo. A Estônia também promove práticas sustentáveis, incluindo transporte público gratuito em várias cidades, o que reduz a poluição e torna o país mais acessível para todos. Além disso, o governo incentiva o uso de energia renovável, com uma infraestrutura que favorece a eficiência energética. Olhando para o futuro, a Estônia continua a investir em iniciativas que reforçam sua posição global como um país inovador e acolhedor. O compromisso estoniano com a digitalização e o desenvolvimento sustentável contribui para um modelo que inspira nações ao redor do mundo. Iniciativas de incentivo à imigração e políticas inclusivas refletem um país que deseja atrair talentos e diversificar sua cultura. A Estônia se destaca não apenas por seus avanços tecnológicos, mas por sua visão de uma sociedade inclusiva, onde todos têm o direito à educação, à saúde e à oportunidade de prosperar. Ao manter essa abordagem visionária e progressista, a Estônia está criando um futuro promissor, fundamentado em valores sólidos que equilibram tradição e modernidade. Mas então, e você brasileiro que quer ir morar na Estônia? Como você faria isso? Bom, para quem está interessado em viver ou trabalhar na Estônia, é importante conhecer os trâmites legais e as opções disponíveis para imigrantes brasileiros. Como o Brasil não faz parte da União Europeia, cidadãos brasileiros precisam obter uma permissão de residência para estadias superiores a 90 dias, seja para estudos, trabalho ou residência permanente. Existem diferentes tipos de vistos disponíveis, como de trabalho, estudo ou o chamado visto de estadia de longa duração. Para quem deseja iniciar um negócio, a Estônia também oferece a e-residência, que permite a criação de uma empresa e a gestão de atividades comerciais de forma totalmente online. Essa modalidade é particularmente atraente para brasileiros que querem estabelecer uma presença comercial na Europa sem se mudar definitivamente. Para solicitar um visto, os brasileiros devem apresentar documentação em uma embaixada da Estônia, que inclui passaporte, comprovante de renda, seguro de saúde e, em caso de trabalho, uma oferta de emprego de uma empresa estoniana. O processo é relativamente direto e eficiente, mas é sempre recomendado se planejar com antecedência.
E para aqueles que já possuem cidadania europeia, os trâmites se tornam ainda mais fáceis. A vida na Estônia pode ser uma experiência surpreendentemente positiva para estrangeiros. Com uma infraestrutura digital avançada, a Estônia facilita a adaptação de novos moradores, permitindo que serviços essenciais como o cadastro na saúde pública e a abertura de contas bancárias sejam realizados completamente online. Além disso, a maioria dos estonianos fala inglês, especialmente nas áreas urbanas, o que facilita a comunicação e a integração para estrangeiros que ainda não dominam o idioma local. As condições de vida na Estônia são consideradas de alta qualidade, com segurança, transporte público acessível e saúde pública eficiente. Para os brasileiros, o clima é um fator de adaptação, pois invernos estonianos podem ser rigorosos, com temperaturas negativas e neve frequente. No entanto, as cidades estonianas são bem preparadas para o inverno, com sistemas de aquecimento central e infraestrutura de transporte adaptada ao frio. Outro aspecto positivo é o custo de vida, que tende a ser mais baixo em comparação com outros países nórdicos e da Europa Ocidental, especialmente fora de Tallinn, a capital. Muitos estrangeiros destacam a tranquilidade e a proximidade com a natureza como grandes atrativos da vida na Estônia, além da possibilidade de participar de uma sociedade digitalizada, onde se pode resolver quase tudo de forma online. Essa experiência moderna e eficiente se torna ainda mais atraente para aqueles que buscam qualidade de vida aliada à praticidade. Bom, para os brasileiros que desejam visitar a Estônia como turistas, o país oferece uma série de experiências culturais e naturais únicas, que vão desde cidades históricas até reservas naturais exuberantes. Tallinn, a capital, é um verdadeiro mergulho no passado, com seu centro histórico medieval repleto de construções góticas e ruas de paralelepípedo, que proporcionam uma sensação mágica, especialmente no inverno, quando a cidade se cobre de neve. Para os amantes de história e arquitetura, é indispensável visitar o Castelo de Tompea e a Catedral de Aleksandr Nevsky, além dos museus que contam a história da luta da Estônia pela independência. Já para quem busca uma experiência mais natural, as ilhas estonianas como Saaremaa e Hiiumaa oferecem paisagens intocadas e uma tranquilidade quase mística, com spas e saunas que ajudam a relaxar e apreciar o silêncio da natureza. O verão estoniano é uma ótima época para explorar os parques nacionais, como o Parque Nacional Naarima, onde trilhas levam os visitantes por florestas e áreas pantanosas repletas de vida selvagem. E para os brasileiros que amam festivais, o Festival de Canções da Estônia é uma experiência única, onde milhares de pessoas se reúnem para cantar músicas tradicionais. Uma tradição que reflete o orgulho cultural do país e encanta turistas de todas as partes do mundo. A Estônia também é um excelente ponto de partida para quem deseja conhecer outras partes da Europa, com voos curtos para países vizinhos como Finlândia, Letônia e Suécia. É possível explorar várias culturas e destinos a partir de Tallinn, aproveitando ao máximo a visita ao norte da Europa. Bom pessoal, aqui esse é o encerramento do vídeo, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar um like e diga aí nos seus comentários o que você faria se pudesse ir para a Estônia. Lembrando que eu deixarei num dos comentários fixados alguns cursos que você pode estar fazendo a fim de melhorar a sua qualidade profissional para, quem sabe, arrumar um emprego num país como a Estônia. Cursos de programação e cursos de inglês são essenciais para aqueles que querem viver fora.